estudando, vamos estar estudando. Bom dia, meus amados. Ana já está aí, Mauribia, Naís, Zezinho. Bom dia, que a paz do Senhor, essa paz que excede o nosso entendimento, venha estar presente aí no seu coração nesse momento, né? Momento de sentirmos essa paz, né? Sabemos que tempos difíceis temos passado. Hoje mesmo pela manhã o pastor falou sobre isso, né? Quantos são os pedidos de oração, né, Marcelo? Antigamente tinha muito pedido de oração somente assim quarta-feira, né, que é de oração, mas todos os cultos tem sempre alguém para que nós venhamos a estar clamando, né? Ontem faleceu o pastor Félix. Eu pude estar acompanhando o culto, né, do sepultamento, gente. Muito bonito. Que culto foi aquele? Um culto que fez a gente refletir sobre a nossa vida, né? Que legado esse homem de Deus deixou? Pastor Félix, já foi da nossa igreja, eu nem sabia, o pastor Levi falou hoje pela manhã. Depois ele foi consagrado como pastor lá na Batista de Brasilândia e atualmente ele trabalhava com família lá na Batista de Brasilândia. Então, assim, que legado ele deixou? E o homem de Deus era conhecido como o pastor da reconciliação, né? Todos os pastores falaram isso. E é um momento que a gente para refletir sobre a nossa vida, né? E ali foi um culto de louvor e adoração pelo que o Senhor fez e agora recolheu, né? Não, Alessandro, não sei quem está falando. Pastor Félix. E vamos estar meditando na palavra do Senhor antes da gente entrar no estudo de hoje, né? A gente precisa meditar, como fala, a palavra do Senhor nunca é demais na nossa vida. Então, vamos lá abrir lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Todos estão ouvindo? Amém? Então, vamos lá. Lamentações de Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Repetindo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia. Nesse texto aqui, desse livro de Lamentações de Jeremias, o profeta Jeremias, anteriormente, ele descreve um grande desespero. Ele estava muito desesperado, passando por muito problema. Ele estava desanimado, angustiado, completamente abatido. Se a gente lê os versículos que antecedem o 22, a gente pode perceber aqui toda essa declaração que Jeremias faz diante do Senhor. Só que tem um versículo e ele percebe que ele precisa trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E é isso que ele traz à memória dele. No versículo 18 faz assim, 17, a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, já acabou a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. E aí ele vem dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa dele não ser consumido. Então isso aqui mostra que Jeremias trouxe à mente dele tudo aquilo que o Senhor faz por ele. Aqui a gente pode perceber, de repente, que ele estava indo na força dele, mas quando ele percebeu que a força dele não resolvia nada, que ele teria que ter a força no Senhor, as circunstâncias mudaram. E aí ele fala isso, que as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. Mãe, eu vou lá em cima, rapidinho, Porque tá? as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Cada manhã, o Senhor derrama sobre nós novas misericórdias. O que é misericórdia? Misericórdia é a compaixão de Deus com a nossa vida, é o cuidado que Ele tem diariamente. E todas as manhãs se faz novas, não são as mesmas. Olha que interessante, se renovam, quer dizer, são novas a cada manhã. Então, o Senhor, Ele derrama a cada manhã as suas misericórdias na minha e na sua vida. Por isso que é necessário a cada manhã também a gente poder trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, que é o Senhor, que é a mão poderosa do Senhor sobre a minha e a sua vida. Independente do que nós venhamos a estar passando, nós precisamos lembrar que há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que não está apático à minha e à sua situação. Há um Deus que é a nossa esperança. Há um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que está cuidando de mim e de você. Porque as suas misericórdias, o seu cuidado, a sua compaixão não tem fim. Aleluia. Se renovam a cada manhã. Que a cada manhã que você acordar, você já vai lembrar que as misericórdias do Senhor já foram derramadas, que o cuidado do Senhor já foi derramado, que a compaixão do Senhor já foi derramada sobre a minha e a sua vida. Vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, que é o Senhor na nossa vida. Enquanto nós lutarmos com as nossas forças, nós vamos cansar e ver que não conseguimos Promessa nada. de Deus, presença de Deus. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas é necessário a gente trazer a memória e confiar que Deus está no controle dela, que Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Amém? Vamos estar orando nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, gratos somos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que já é ministrada em nosso coração, trazendo a lembrança das Suas misericórdias, do Seu cuidado em cada detalhe em nossas vidas, Senhor. Oh Deus maravilhoso, louvado e engrandecido é o Senhor, porque como diz na Tua palavra, as Suas misericórdias não têm fim, não têm limites na nossa vida, aleluias. O Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Senhor, por cada cuidado. Ao acordarmos, o Senhor já cuidou de nós. O Senhor já tem cuidado de cada vida aqui. Eu tenho plena convicção disso. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Quantas pessoas estão precisando do cuidado do Senhor. Em lembrança agora, Senhor, nós queremos colocar essa jovem Larissa, de 21 anos, que está acometida com esse problema dessa secreção no ouvido e não se sabe ainda, né? É um diagnóstico fechado, está tomando medicação, os seus pais estão preocupados, mas, Senhor, nós pedimos e clamamos ao Senhor, estende as suas mãos poderosas nesse momento onde está lá aquela menina Larissa, naquele hospital. Espírito Santo de Deus, basta uma palavra sua, Senhor, que tudo acontece, tudo transforma. Aleluia. Senhor, dá sabedoria aos médicos, que venha acontecer o melhor na vida desta jovem. E o principal, que é acima de tudo, é o conhecimento que ela precisa ter desse Deus maravilhoso e cuidador. Deus, faz, seu Pai, chegar a tua palavra até eles. Faz, Senhor, eles estarem abertos a ouvir o Senhor e que essa libertação, essa cura, não somente desta enfermidade, mas a cura da sua alma, venha estar, ó Pai, ativa na vida desta jovem. Toma o seu pai Tony, toma a sua mãe, em nome de Jesus, dá calma também e confiança no Senhor, em nome de Jesus. Assim também colocamos a mãe da Zaire e do Joilson, a dona Ilza, que está cometida, entubada, Senhor, com Covid lá naquele hospital. Deus, sabemos que o Senhor tem cuidado dela também.
que o Senhor seja está guardando, agindo seja poderosamente. trazendo força à Continuamos família, orando seja trazendo e cura, entregando Dona ao Ilza. Senhor Cumpre a tua que o vontade, fôlego Senhor. de vida que o Senhor Fortalece nos teus dá filhos, ó também Deus. venha chegar até Em ela. nome de Toda a Jesus, Pai. medicação venha fazer o efeito Aleluia. necessário. E que se Em cumpra nome a de tua Jesus, vontade, Senhor. faça a vontade do Senhor. Aleluia. Nós oramos, Senhor, em uma só voz, em um só coração, a esse Deus que está aqui presente, aleluias, a receber as nossas orações. Muito obrigada, Senhor. Toma cada vida aqui também presente, a cada motivo de oração. A Marinete que perdeu a sua mãe ontem à noite, Ó Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, console e conforta o coração dessa família em nesse nome de momento tão Jesus. difícil de dor, no qual nós nos sentimos limitados, É verdade. mas o Senhor não tem limite. Ó O Deus. Senhor alcança esses corações nesse momento É tão verdade. difícil. Em nome Seja de o Senhor Jesus, abraçando essa Senhor. família, Toma Pai. essa aula que vai ser direcionada pelo É Marcelo, verdade, Senhor. mas vai ser, ó Pai, falado tudo aquilo que o Espírito Santo quer que venhamos a ouvir. Usa, Senhor, a boca do teu filho nesta manhã. Dá sabedoria e discernimento em tudo que ele for ministrar em nossos corações nesta manhã. Muito obrigada, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, por esse momento que podemos estar aqui unidos com o Senhor, a entregar as nossas ansiedades, as nossas aflições e a confiar que tudo está sob o controle desse nosso Deus. Muito obrigada, Senhor. Essa é a nossa oração nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Muito bom dia, graça e paz, queridos. Que bênção estar com vocês aqui nessa manhã. Louvado seja o Senhor, que Deus derrame graça, que Deus abra as portas das nossas mentes e corações para ouvir a sua voz, para ser transformado pelo poder da sua palavra. Amém? Amém. Que bênção. Tem chegado ao fim essa série de estudos do livro que nós estamos estudando. Você pode fazer a diferença, de Gary Collis. E só Deus sabe tem sido bom. Como tem sido bom aprender lições, princípios e verdades bíblicas de Deus sobre esse tema tão importante. Principalmente quando a gente pensa nos dias que nós temos vivido. Porque temos vivido dias maus, não é verdade? Nós temos vivido dias de dor e tristeza. Como se faz importante nesses dias nós encontrar em nossos caminhos pessoas que têm feito diferença. E eu quero acreditar e acredito que no nosso meio há muitas pessoas que Deus tem escolhido, que Deus tem separado para fazer diferença em nossa realidade, em nosso tempo, no contexto da nossa família. Como tem sido bom estudar esse livro. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 12. Semana passada nós estudamos o capítulo 13 por causa da necessidade que eu senti de buscar Deus em oração. Porque o capítulo 13 falou sobre essa vida de intimidade de oração. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo 12, pensando no tema que fala sobre selecione bons orientadores. A verdade é que, diante de tudo aquilo que o autor fala no capítulo 12, ninguém consegue fazer diferença alguma neste mundo se ele não tiver como base, como orientação, como sustentação, bons orientadores. Nós somos o que somos porque na nossa história, na nossa caminhada, do passado ou do presente, nós nos colocamos e nos apresentamos como aqueles que buscam bons orientadores. Eu poderia trocar o termo orientadores como mestres, como autores, como professores. Quantos na nossa história que deixaram um grande exemplo e um grande legado, e hoje nós só somos quem somos por causa dessa galera, por causa desse povo que desejou e que dedicou sua vida a ser um exemplo. E coincidentemente ontem foi falado isso, né? Coincidentemente foi falado isso, né? O pastor Félix. Pastor Félix veio a falecer. Gente que foi grande exemplo e deixou um legado na vida da igreja, na vida dos amigos, na vida da família. Como nós precisamos, no tempo de hoje, de gente exemplo, de gente que deixa um legado. Como nós precisamos. E o capítulo 12 do estudo dessa manhã, nós vamos estar falando justamente sobre isso. Selecione bons orientadores. A grande questão e o contexto e o texto
estudado, que a gente vai estar estudando nessa manhã, não somente fala da possibilidade ou da existência de bons professores e mestres, educadores, mas também fala que existe maus professores, existe gente não tão dedicada, existe gente que a gente tem que selecionar para caminhar conosco, seja numa perspectiva física, numa perspectiva de contato físico próximo, seja numa perspectiva de ensino. Quanta gente ensinando aquilo que, na verdade, não é uma verdade pura, uma verdade íntegra do Evangelho. Por isso que o tema fala que a gente tem que selecionar. Existe muita gente boa escrevendo segundo a direção do Espírito Santo. Existe muita gente que não tem como base essa intenção ou essa direção do Espírito Santo e tem acumulado em suas falas aquilo que não edifica. Por isso que é importante que a gente selecione. É verdade, sim, que a gente precisa de bases seguras, a gente precisa de estar caminhando segundo o exemplo de muitos homens e mulheres de fé, mas a Bíblia também nos ensina que muitos desses homens que foram tidos como homens de fé, homens que a sociedade entendeu e compreendeu como homens de Deus, na verdade só desviou o povo do caminho da verdade, da santidade, da fé. Por isso que hoje é importante que a gente selecione bons orientadores. Porque isso também acontece nos dias de hoje, né? Como acontece? Muita gente está sendo levada... Os falsos mestres, aqueles enganadores do passado, eles também fazem parte do tempo de hoje. Por isso a gente precisa estar muito atento naquilo que a gente lê, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente segue. A gente tem que estar muito atento. Muitas falsas doutrinas no tempo de hoje, muitas inverdades sendo pregadas, algumas vezes em nossas igrejas. E por muita isso gente que a gente sendo tem que levada selecionar. nessa mentira, porque as pessoas são enganadas também porque querem, porque não buscam o conhecimento da verdade e deixam ser enganadas. É verdade. Não avalia, por essa questão de selecionar, por essa questão de uma boa avaliação daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente segue. Muita gente sendo mal orientada e o final... E a conclusão e os frutos disso será não uma vida de frutos que agrade a Deus. Muita gente reproduzindo aquilo que ouve, que é mentira, e reproduz, é verdade, achando muito que é verdade. Triste. E quando a gente olha e caminha nas letras do texto bíblico, a gente vai perceber que tem muito mau exemplo. Muita gente se dizendo de Deus e muitos irmãos que não têm uma boa orientação, que não são bons selecionadores, acaba se envolvendo nessas realidades e, por fim, não produz frutos, não torna você e eu mais fazedores de diferença em nosso tempo. Por isso, fica aqui, e o autor traz a ideia, traz a lição, que a gente tem que estar bem atento a respeito de que devemos selecionar aqueles que devem ou não caminhar conosco, aqueles que devem ou não ser ouvidos por nós, aqueles que devem ou não ser nosso instrumento de legado para essa geração. E tem até um texto lá em Mateus 24, 24, que eu lembrei aqui, tem também o Marcos 13, 22, que fala: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Muita gente hoje talvez, não consegue fazer a diferença que espera, porque talvez as suas bases, as suas orientações, as suas verdades não é sólida na Bíblia por causa desses falsos mestres, fruto desses falsos ensinos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, devemos pensar, a princípio, em duas situações. Seja você mesmo um exemplo. Para ser você um exemplo de fé no tempo de hoje, você tem que selecionar aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você entende por correto. Tem que se fazer uma boa análise daquilo que se é ensinado e pregado no tempo de hoje, porque muito desse ensino não lhe estimula em nada em fazer diferença para a sua família, para a nossa sociedade. Essa é uma grande verdade. Segunda grande verdade é que a gente tem que valorizar tais homens que dedicaram a vida toda para ser um exemplo, para ser um legado para as nossas vidas e para a nossa família. Valorize,
Valorize aqueles que Deus colocou ao seu lado, lhe estimulando ao amadurecimento espiritual, ao crescimento pessoal. Valorize esse tipo de pessoa. Muitas das vezes, elas se encontram ao seu lado. Eu lembro de Hebreus capítulo 13, quando Paulo fala sobre a hospitalidade. E muitos, não percebendo, hospedaram anjos. Pessoas, vidas, famílias que tiveram encontro, foram alcançados por essa graça de ter gente ao seu lado que seria grande exemplo. E gente que não percebeu que, na verdade, estava hospedando anjo. Gente de hoje que não percebeu o quanto algumas pessoas têm grande valor para a sua família, para a sua história, na sua caminhada, para o legado que Deus quer deixar em você como exemplo. Então, valorize esse tipo de pessoa. Selecione, mas também valorize esse tipo de pessoas. Pessoas que podem ser da sua família, pessoas que podem ser como um amigo, pessoas que podem ser como mestres e professores da sua história e em sua caminhada. Valorize esse tipo de pessoa. Perceba no seu ambiente, no seu contexto, esse tipo de pessoa. Não saia de perto, né? Deseje ardentemente caminhar com esse tipo de pessoa. Mas, para isso, você tem que selecionar, avaliar que pessoas são essas. Por isso, também eu digo, por isso, desejam ardentemente caminhar lado ao lado com pessoas que possam lhe exortar, ou mesmo fazer parte da sua existência, lhe trazendo ou lhe tornando pessoas responsáveis por essa geração. Valorize esse tipo de pessoas, de gente que pode colaborar com o seu crescimento e amadurecimento espiritual, fazendo com que você, nessa geração, você deixe uma marca. Isso é muito importante, amados. Muito importante. Quantos líderes, pastores, bons autores de livro têm feito grande diferença na história da igreja e na história da igreja de hoje. E muitas das vezes você não estamos atentos ao que esses homens e mulheres de Deus têm falado. Por isso a gente tem que pensar sobre esse tema. Ninguém foi na história da igreja ou na história da humanidade qualquer coisa ou alguma coisa se não teve como base esses exemplos. Seja bons exemplos, seja maus exemplos. Ninguém se tornou algum fazedor de diferença, seja de maneira positiva ou negativa, não tendo exemplo algum, vivendo como isolado. Isolamento nunca tornou ninguém alguém melhor. Nunca. Nunca. A igreja na história se equivocou com relação a isso, achando que ia alcançar maior santidade, ia se tornar mais agradável a Deus por meio de isolamento social. Isso é ilusão. Ilusão. Como se desejasse por si próprio, por seus esforços, conseguir alcançar alguma coisa no sentido de que Deus pudesse se agradar de mim, ou que eu pudesse fazer qualquer tipo de diferença boa para a sociedade, então. Isso é ilusão. Ilusão. Isolados, talvez nós somos presa. A ideia que eu penso é que somos presa fácil para o nosso inimigo. Isolados. Eu lembro quando Jesus falou da parábola das 100 ovelhas, da perdida. Lembra da parábola da ovelha perdida? A ovelha que se perdeu das 100, do aprisco, ela se torna alvo fácil do inimigo. Ela se isolou por N situações, por desejo, por vontade, por buscas, mas ela distante do aprisco, distante do pastor, ela se torna alvo fácil dos predadores. E ela não vai fazer diferença alguma para aquele tempo ou para aquela sociedade. Por quê? Porque ela se encontra isolada. Foge, amado, foge do isolamento. Seja do isolamento físico, seja do isolamento do contexto da busca por conhecimento. Foge desse grande mal. Princípio 12. Princípio 12, o autor deixa na página 155 para a gente, de maneira muito clara. Princípio número 12. Se quisermos fazer diferença para a sociedade que estamos inseridos, precisamos aprender com aqueles que são líderes. Selecione esses homens e mulheres de fé do passado ou do presente e esteja junto com eles. Selecione para caminhar contigo, ainda que não seja uma caminhada física, seja uma caminhada
influenciada por aquilo que eles falam, por aquilo que eles vivem, por aquilo que eles fizeram. Então, aprenda com aqueles que são líderes. Você não vai aprender vivendo isolado, vivendo na sua própria entendimento e se distanciando da sociedade. Você vai aprender com aqueles que Deus no passado usou para fazer grande diferença. Como eu aprendo com aqueles que no passado, meu amor, fizeram grande diferença. Quando eu leio as páginas de Gênesis e Apocalipse da Bíblia, como eu aprendo com aqueles homens e mulheres que até hoje falam comigo, mesmo sabendo que morreram, mesmo sabendo que já não estão mais presentes entre nós, mas o seu legado ficou para nós até hoje. E toda vez que eu leio detalhes da vida de fé desses homens, aquilo traz ao meu coração uma força, um vigor, uma graça maravilhosa e poderosa. Como é bom ter esses homens como base da minha vida espiritual, homens e mulheres de fé, que não desanimaram diante de circunstâncias difíceis e ruins. Homens e mulheres de fé. Aprenda com aqueles que são líderes. De acordo com a Bíblia, os melhores exemplos para nós são de pessoas que falaram abertamente sobre a sua fé e que também deixaram exemplo, um grande exemplo para nós de uma vida dedicada a Deus e a sua obra. Esses são, para nós cristãos, os maiores exemplos. Gente que propagou, gente que ensinou sobre a fé, deu exemplo de fé. Gente que foi exemplo para nós. A Bíblia deixa isso muito claro de Gênesis e Apocalipse. Por isso que eles são os nossos grandes exemplos, os nossos grandes heróis. Para mim, o capítulo 11 do livro de Hebreus é o que melhor pode se exemplificar daquilo que estamos estudando nesse dia. Abra lá, capítulo 11 do livro de Hebreus. Para mim, não há capítulo, não há texto melhor a ser lido e ser meditado nessa manhã, falando sobre esse tema, do que o capítulo 11 do livro de Hebreus. Ali nós vamos ver a relação ou a experiência de vida dos conhecidos heróis da fé. Lê alguns textos, amor. A partir do verso 1. Capítulo 11, livro de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O texto está falando sobre a fé, mas fala de uma fé prática. Ele define fé, mas ao mesmo tempo ele mostra como a fé foi importante na vida desses grandes homens do passado e como a fé desses homens serve hoje como modelo e exemplo para minha fé prática do tempo de hoje. É isso que o texto está falando. Ele define fé, mas fala de uma fé em ação, gerando vidas, trazendo milagres. É disso que está falando. Aí ele fala da experiência dos grandes homens do passado. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Até aí, daqui a pouco nós lemos alguns outros textos que vai falar e trazer e mostrar exemplos de homens e mulheres de fé do passado. O autor começa quase do início da história, lá do início de Gênesis, e vai até o final do Antigo Testamento, nos lembrando dos grandes homens e mulheres do passado, que pela fé realizaram grandes obras e deixou para nós hoje um legado, uma história de fé triunfante sobre toda circunstância. E ainda que não tenha alcançado plenamente as promessas de Deus, eles deixaram para a gente um legado tão grande que nós podemos hoje alcançar também as mesmas promessas que eles buscaram durante a vida toda. Dizendo que é possível, né? É possível, mas
Eles não alcançaram a consumação da promessa, porque a promessa só foi consumada em Cristo. Nós, em Cristo, podemos alcançar tudo aquilo que Deus tem proposto para mim e para você. Em Cristo, como igreja, nós podemos alcançar a totalidade da promessa. E isso é, ao mesmo tempo, lindo e maravilhoso. Mas pensando na vida desses grandes homens e mulheres de fé, que fizeram grande diferença no passado e hoje faz grande diferença no presente, quando nós estudamos a vida deles, quando nós dedicamos tempo a conhecê-los, a fé deles de maneira mais profunda, quando nós nos deixamos ser guiados pelo mesmo Espírito que guiou esses que foram grandes do passado e que Deus deseja levantar como instrumento de diferença no presente. Eu e você. Segundo o autor do livro que nós estamos estudando, John Haggai, é extremamente importante que em nossa caminhada de fé, ou decididos em fazer a diferença em nosso tempo, tenhamos responsabilidade diante de Deus e dos homens, de nossos atos e decisões. Isso nos faz lembrar das diversas exortações dos autores bíblicos para que tenhamos comunhão uns com os outros. Na página do tema, do livro que nós estamos estudando, na página 158, o autor diz assim, página 158. As epístolas do Novo Testamento registram mais de 50 passagens sobre a expressão um ao outro. É dito para os cristãos, por exemplo, para amarem uns aos outros, edificarem uns aos outros, encorajarem uns aos outros, cuidar uns dos outros e serem amáveis uns com os outros. Fazer diferença é uma rua de duas mãos. Não produz muito efeito quando a pessoa está dando a maior parte sem um pouco de divisão e responsabilidade mútua. O autor nos estimula, na verdade, a viver essa vida com Deus, essa vida de igreja, mas na comunhão uns com os outros, aprendendo uns com os outros, seguindo os exemplos uns dos outros, selecionando aquele que vai andar ou não ao nosso lado. Esses exemplos, como eu disse lá atrás, pode ser de gente do passado, mas pode ser também um exemplo de gente do presente. Gente que tem dedicado a vida a colaborar para que você se torne hoje, no tempo de hoje, alguém que faça diferença. É disso que nós estamos tratando no tempo de hoje. A resposta ou a solução para os problemas comuns à igreja de hoje, principalmente o problema da falta de comunhão, com certeza está naquilo que entendemos como equilíbrio. O autor fala dessa expressão e traz essa expressão para a gente. O grande problema das igrejas de hoje, o grande problema do discurso da igreja de hoje, o grande problema da maneira como a igreja trabalha a comunhão ou a falta de comunhão dos irmãos do tempo de hoje, talvez pudesse estar naquilo que nós entendemos sobre equilíbrio. E ele fala assim, a força no equilíbrio. A força no equilíbrio. E sobre equilíbrio ele fala assim, olha, em toda a vida a força no equilíbrio. Isso certamente é verdade nas nossas vidas espirituais. Nós temos de equilibrar as nossas horas privadas de conversas com Deus, nosso isolamento, de estudo bíblico, solidão e meditação, em um tempo público de aprendizagem da palavra de Deus. Nós temos que equilibrar o nosso isolamento com a nossa vida de comunidade. Nós não podemos apenas nos isolar de todos buscando conhecer mais. Nós temos que compartilhar todo o conhecimento que Deus nos dá e que Deus nos traz. Isso é equilíbrio. E ele continua falando assim: tempo público de aprendizagem da palavra de Deus, oração e com interação com os outros crentes. Compartilhando comunhão. Tem de haver um equilíbrio entre crescimento espiritual pessoal e um serviço prático para os outros.
Isso é equilíbrio. Isso torna a igreja mais madura. Isso torna a igreja, que é eu e você, mais eficaz com relação à mensagem que pregamos e aquilo que desejamos ser segundo o coração de Deus. Nós temos equilíbrio entre regozijar com os que se regozijam e chorar com os que choram, como disse Jesus. Nós temos de ver a mão de Deus tanto nas suas abundantes provisões quanto no sofrimento e perseguição que Ele permite para que nós passamos como resultado de um crescimento, de um amadurecimento. Então, nós vivemos nessas duas perspectivas de dor e alegria. Isso é equilíbrio. Nós vivemos na perspectiva de busca do isolamento, da fé, do amadurecimento, mas nós não devemos nos desviar da comunhão íntima com os nossos irmãos. É disso que o autor está falando. Força e equilíbrio. Talvez essa ideia, talvez esse princípio pudesse mudar radicalmente aquilo que nós temos visto de maneira muito clara em nossas igrejas. A falta de comunhão, a falta de uma relação mais íntima entre eu e o meu irmão. Verdade. Princípio 13, que o autor deixa para nós é o seguinte. Então, selecione os bons mestres cuidadosamente. Novamente, ele nos faz lembrar do processo de selecionar, de a gente perceber, entender e conhecer mais profundamente e buscar selecionar aqueles que realmente podem ou devem ou não andar do nosso lado. Fazer parte da nossa caminhada. Quando eu penso nessa seleção, me faz lembrar uma parábola que Jesus disse lá em João capítulo 10. João capítulo 10, do verso 1 ao verso 21, Jesus deixou uma parábola muito conhecida para nós, que é tida como a parábola do bom pastor. Vocês lembram do texto? Eu vou ler um pedacinho para vocês. João, capítulo 10, a princípio do verso 1. João 10, meu amor. O texto todo está no contexto de 1 a 21, de João, capítulo 10. Mas vamos ler até o verso 6. Jesus, o bom pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. O contexto do texto que nós estamos lendo da parábola fala sobre a história de um bom pastor. A gente sabe que Jesus é o bom pastor. O texto também diz que ele é a porta das ovelhas. O texto diz, mas quando a gente percebe e entra mais profundamente no estudo e no ensino daquilo que está sendo dito, a gente também vai perceber que assim como existe o bom pastor, também existe o mau pastor. Por isso que a gente tem que selecionar. Assim como existe o bom, Jesus fala também do mercenário, do falso, do enganador. Ladrão. Por isso que a gente tem que estar bem atento. Tem muita gente que, se dizendo de Deus, engana muitos. Tem muita gente abrindo portas de igreja, enganando o povo. É muito triste isso. Por isso que o capítulo que nós estamos estudando fala sobre selecionar, avaliar de maneira cuidadosa aqueles que caminham conosco. Muitos falsos mestres no tempo de hoje. O texto fala isso. É lógico que perfeição ninguém vai ter. Não. Mas existem pecados, né? Existem imperfeições que a gente não tem que estar ao lado, né, Marcelo? Então, o que nós estamos falando está muito bem ilustrado no texto de João, capítulo 10. Muito bem ilustrado. Jesus era o bom pastor, por quê? Hoje nós podemos pensar e selecionar bons mestres e professores, por quê?
Se a gente olhar mais apuradamente o texto, a gente vai perceber umas coisas. Primeiro, a origem dele, a origem do bom pastor. Sua origem é de quem entra pela porta no curral das ovelhas. O verso que nós lemos, o verso 1, fala justamente sobre isso. O verso 1 e o verso 2. Olha só os versos que nós lemos. João 10, 1 e 2. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor. Então, o pastor, o bom professor e mestre, normalmente, ele tem um currículo. O que Jesus está falando para mim é que esse homem tem uma história. Esse homem deixou um legado. Jesus ali é o filho de Davi. Ele tem uma descendência. Existem promessas feitas no passado a respeito dele, daquilo que ele seria e da obra que ele iria realizar. Se você avaliar de maneira mais profunda, você vai ver que quem entra pelo curral, pelas portas, é aquele que no passado já havia promessas sobre ele. É disso que o texto está falando. É ele que entra pela porta. É ele que havia sido pregado. É ele que havia sido ensinado. É ele que tem um legado na vida das pessoas do passado. É ele que entra pelo curral. É ele que entra pelas portas. No entanto, os salteadores, os falsos mestres, eles pulam pela janela. Eles não têm uma história de vida. Eles não têm uma história de exemplo. É disso que o texto está falando. 2. Ele também chama as suas ovelhas pelo nome. Olha o verso 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O bom mestre, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Sabe por quê? Ele é como um pai para ela. Ele tem intimidade com ela. Ele tem amor por ela. A história passada de vida do povo de Israel mostra isso de maneira muito clara. Deus é como um pai, é como um noivo, é como aquele que está dando e entregando a sua própria vida a favor dos seus. Esse é o bom pastor. É nisso que a gente precisa avaliar, selecionar. É disso que Jesus está falando. Aquele que te conhece porque te criou. É disso que Jesus está falando. Terceiro, o bom mestre ou pastor também é aquele que vai à sua frente. Ele já lhe preparou o caminho. Você entende isso? É disso que Jesus está falando. 4, né? Ele é aquele que vai à tua frente, adiante de você. Ele já começou a obra, e essa obra começou antes de todas as coisas. E ela se realizou e se cumpriu, sabe aonde? Na cruz. Até a música da Cassiane fala isso, né? Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ele já foi à nossa frente, ele já realizou uma grande obra. Aleluia. E nos tornou hoje pregadores dessas boas novas. Hoje nós realizamos e fazemos porque ele já fez. Ele já cumpriu. Só damos continuidade, né? Ele já realizou. Ele já morreu. A vida já é uma possibilidade, a vida eterna. Aleluia. A vida com o Pai. Verdade. Isso já é uma possibilidade. Sabe por quê? Porque ele já realizou. Ele está à nossa frente. E ele também disse que não nos deixaria só. Até a não nos deixaria só. A presença dele por meio do Espírito Santo é uma realidade que nos estimula a fazer diferença no tempo de hoje. Por isso é preciso que você selecione de maneira muito cuidadosa aqueles que hão de andar ao seu lado, porque caso contrário, provavelmente você não vai fazer muita diferença em nossa geração. E a ideal e a intenção é fazer de você, Deus fazer de você um vaso de honra, um vaso de louvor, um instrumento para a sua graça e para a sua misericórdia agir no nosso tempo. Essa é a intenção de Deus. Este estudo está pensando justamente
nessa questão de selecionar aqueles que são falsos dos que são verdadeiros. Um mau professor, por exemplo, ou um mau mestre, pode destruir o interesse, a criatividade, a motivação para aprender, ou até mesmo a autoestima do aluno. É isso que o autor está falando. O grande problema é que seguir um mau mestre, ou um falso mestre, ou um falso pregador, ele pode destruir aquilo que você pode realizar de bom para Deus no futuro. Autoestima, motivação, interesse, criatividade. Quando ele não lhe estimula a viver dessa forma, ele lhe desestimula a fazer diferença no tempo de hoje. É assim que funciona. Por isso a gente tem que selecionar. Pelo fruto conhecereis a árvore, né, Marcelo? Aí que a gente vai também Verdade. identificar o bom do ruim, né? Pelo fruto, né? Verdade. Maneiras pelas quais o autor deixa algumas maneiras de perceber, entender toda essa realidade, maneiras pelas quais podemos evitar os erros e argumentos persuasivos dos falsos mestres em nosso tempo. Vamos observar agora aqui algumas maneiras, algumas formas que esses falsos mestres se utilizam no nosso tempo, que a gente tem que estar atento com relação a isso. Como identificar, né? Não necessariamente. Como que eles trabalham, como que eles vivem, qual o contexto que eles estão envolvidos, como se eu posso identificar até mesmo um falso mestre. Ponto 1. Descubra o treinamento ou as credenciais desse que se diz mestre, pastor, apóstolo, santo, ou sabe lá o quê. Procure na sua história suas credenciais. Engraçado que há algum tempo de vida cristã, a gente percebe que, assim, muitos pastores e líderes de igrejas que surgiram a partir de racha no passado, isso provavelmente não vai construir uma igreja saudável. Muitos líderes que viveram nas suas primeiras igrejas, racha, rompimento, viveram em desacordo e abriram com a igreja, criaram suas próprias denominações. Quando a gente percebe todo esse histórico na vida desses irmãos, desses ditos líderes, desses ditos pastores, quando você olha a história dessa galera, quando você percebe situações como essa, como alguém que viveu rompendo com os laços com a sua igreja, como alguém que não cumpriu um protocolo ou as orientações dos nossos líderes do passado, dos nossos primeiros ensinos lá na Bíblia. Gente que viveu dessa forma provavelmente não vai produzir nada de bom no futuro. Por isso é importante que quando você começa a seguir alguém, ler sobre a vida de alguém, pensar sobre o ensino de alguém, você conheça a história dessa pessoa, as credenciais dessa pessoa, o que levou essa pessoa a chegar onde ele chegou. Muitas das vezes foi fruto de coisas, de situações que não são muito agradáveis. E aí fica difícil caminhar com pessoas como esse. E pensando no nosso tempo, nós vemos vários líderes, pastores, que hoje pode ter até algum grupo que segue ele, mas que a sua vida e a sua história é fruto de muita dor e de muito sofrimento, de muita luta e de muita desobediência aos princípios de Deus. E aí hoje essas pessoas às vezes gritam, falam alto, e tem muitos que o seguem, mas para mim não são nada mais, nada menos do que falsos mestres, falsos pastores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles com quem seguimos, com a história de vida desses homens e mulheres ditos de fé. Ponto 2. Preste atenção também sobre quem esse professor cita ou como ele lida com as suas citações. Quais são as referências desses líderes? Quem são as pessoas que esses ditos grandes líderes do tempo de hoje têm citado? Como exemplo. Quem são os grandes heróis da vida desse homem e dessa mulher? Corre atrás disso. Corre atrás dessas informações. Quem são esses homens e mulheres de hoje e quais são as suas referências? Em que eles se baseiam? De que ensino se fala? Eles mesmo citarem, né, nas pregações, Lógico. nos livros. Fazerem citações, a gente tem que estar atento com relação a isso, meus amados.
tem tanta gente lhe estimulando a viver, ou achando, ou entendendo que a melhor forma de você viver uma vida santa é você seguindo os passos da pessoa X ou da pessoa Y. Você tem que saber sobre isso. Quais são as suas citações, de quem quem é o exemplo de vida para eles. Gente que às vezes não foi exemplo na história para ninguém, mas ele se agarrou a essas pessoas e a gente tem que saber que histórico é esse sobre essas pessoas. Tem que ver que tipo de citações e aquilo que foi ensinado sobre qual referência. Quando a gente estuda a história desses homens, a gente percebe que muitos deles são enganadores. É muito parecido quando a gente ilustra essa realidade na vida política, né? Principalmente do nosso país, né? Se fala muito para a gente tem que votar consciente, a gente tem que conhecer o histórico das pessoas que estão se elegendo, e muitas das vezes isso é o que a gente menos faz. A gente vota muito em gente que realizou qualquer coisa no tempo de hoje ou no tempo de agora, que deu isso ou aquilo, que favoreceu um ou outro sobre aquilo ou aquilo outro, mas a gente não gosta de conhecer, ou nem sempre quer conhecer a história da pessoa. Verdade. Não quer conhecer a história da pessoa. Às vezes a pessoa viveu uma história triste, de dor, de sofrimento, de luta, de mentira, de falsidade, de corrupção, mas a gente só pensa no homem, na cara do homem de hoje, naquele que faz promessas no futuro, mas a gente não conhece a história desses homens e mulheres. Na igreja é a mesma coisa, amado. Quando eu penso no ensino, é a mesma coisa. Quando eu penso em gente que é referência, uma boa referência para nós no tempo de hoje, é a mesma coisa. A gente tem que analisar a vida desses homens e mulheres que se dizem, que se auto-intitulam alguma coisa, mas não tem credenciais para isso. Não tem. E, no fim, ele vai te estimular uma vida, ele vai te conduzir por uma caminhada de frustração. Terceiro, sejam cautelosos com aqueles que continuamente enfatizam uma parte do ensino, mas não enfatizam o ensino de maneira mais ampla, de maneira mais total. Eles adoram pegar expressões separadas. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Muitos pregadores, muitos professores que gostam sempre de enfatizar em apenas parte do ensino. Mas não no contexto. Parte do ensino, mas não o ensino todo. E, às vezes, não enfatizar no ensino todo, isso pode te conduzir a uma vida de erro. Tem muita gente que gosta de pregar e ensinar sobre liberdade cristã, focando em apenas um texto, uma referência, mas não no todo daquilo que a gente pode entender como liberdade cristã. Tome muito cuidado. Existem muitos pregadores de hoje que selecionou a Bíblia em apenas 10% daquilo que ele pode se utilizar para estimular as pessoas a achar e entender que ele é alguma coisa. É as caixinhas de promessa e não caixinhas de obrigações, né, Marcelo? Perfeito. E estimulam, na verdade, a viver no futuro, não fazendo uma diferença, mas simplesmente seguindo esses homens e mulheres quase que de forma cega, como se eles tivessem toda a razão. E, na maioria das vezes, você acaba tirando o foco do principal. E qual é o principal? Jesus Cristo. E ele foi humilde e manso de coração. Quarto, esteja alerta também quando alguém faz afirmações impetuosas. Cuidado com isso. Eu conheço muita gente que segue, muita gente que adora fazer assim trazer umas informações ou afirmações assim de impacto. Cuidado com essa galera. Adora falar coisas que no passado ninguém falou. Cuidado com essa galera. Provavelmente essa galera está falando heresia. Heresia. E muita gente seguindo, amado, heresias. O autor cita algumas situações. Olha só. A gente que fala assim, ó, os carismáticos, cristãos carismáticos, são todos histéricos.
essas frases de efeito, entendeu? Aqueles que são carismáticos, aqueles que são avivados, aqueles que se dizem cristãos e que causam um grande... faz um reboliço. Na verdade, eles têm todo problemas mentais. É isso que ele está falando. Olha só aqui. Outra coisa, os tradicionais são frios e insensíveis. Cuidado com esse tipo de pessoa. Tem muita gente trazendo e fazendo citações como essa, se achando melhor do que todos e estimulando muita gente a seguir seus passos. Cuidado com gente que faz afirmações impetuosas, de impacto. Coisas que no passado quase ninguém falou, mas eles são capazes de falar. E que, na verdade, está cheio de mentira embutido nessas inverdades, cheio de mentiras, cheio de falsidade, muita gente seguindo essa rapaziada. Tomemos muito cuidado. Quinto, preste atenção também em como um professor ou um mestre reage com relação às críticas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Normalmente, como eu disse, os bons mestres, aqueles que Deus quer colocar na sua vida, eles são como o mestre primeiro, Jesus Cristo. Humildes e mansos de coração. Gente humilde a aceitar o outro, a entender o outro, a receber crítica com o coração aberto, porque todos somos falhos, todos podemos errar. Cuidado, avalie muito bem como esses homens trabalham com a questão da crítica. Esses dias eu não vou falar o nome da pessoa, por respeito, por consideração à pessoa. Eu estava ouvindo um debate uma pessoa falar sobre um tema, e aí algum ouvinte do debate falou assim, fez uma pergunta a essa pessoa, a esse pastor, fez uma pergunta dentro do contexto que eles estavam debatendo. E a pessoa fez uma pergunta. E esse pastor não gostou da maneira ou da forma como a pergunta foi formulada e agrediu esse irmão em palavras. Rejeitou a forma como esse irmão colocou de maneira agressiva, não respeitosa. Ofendeu o irmão diante da crítica que ele colocou, que, na verdade, era uma crítica para ser somente analisada. O irmão que fez a pergunta não fez aquela crítica pensando no seu contexto mais amplo ou trazendo aquela ideia como se fosse compartilhada por todos que estavam debatendo. Mas aquele líder, aquele que recebeu aquela informação, ele agiu como de maneira agressiva. Eu achei aquilo um absurdo. Como que você acha alguma coisa como referência cristã no tempo de hoje e não aceita bem as críticas dos outros? Por mais que eu esteja e ache que eu esteja certo, eu tenho que aprender a conviver em meio às críticas e agir de forma amorosa. Por mais que eu acredite que eu esteja correto. Por mais que eu não concorde com algumas pessoas que fazem as suas citações e que me trazem para mim algum tipo de modelo de vida. Por mais que eu não concorde, eu preciso respeitar. Eu acho que no nosso meio cristão, no nosso meio religioso, a gente tem que aprender muito com aquilo que a gente chama de respeito. Porque respeito é uma via de mão dupla. E a gente sendo espiritual, a gente não é melhor que ninguém nessa história. Por mais que a gente conheça verdades espirituais, isso não nos torna melhor do que ninguém em nossa caminhada. Não nos coloca. Por isso que a gente tem que ter respeito. E por isso também que a gente tem que prestar muita atenção nessa lição. Na lição 5. Preste atenção em como aquele mestre reage às críticas. A maneira como ele reage às críticas pode mostrar claramente quem é aquela pessoa. Avalie isso. E sexto, por último, preste muita atenção em quem são os alunos desse professor, desse mestre, nesse grande obreiro, nesse grande homem de fé. Avalie esse homem pelo tempo de hoje e veja quem é aqueles que seguem ele. O que eles produzem? Quais os frutos dessa galera? Você tem que saber sobre isso. O que essa igreja tem estimulado os irmãos a produzirem? O que eles produzem realmente? Você tem que aprender, você tem que olhar muito sobre isso. Eu vejo várias denominações trazendo mensagens, ou seus líderes trazendo afirmações muito impetuosas e gerando, ou animando, ou trazendo ao coração dos seus
dos seus alunos, dos seus discípulos, atitudes que não são atitudes cristãs, que não são atitudes bíblicas, deixando um legado que Deus, na maioria das vezes, não se agrada. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Se é difícil só olhar, e às vezes não é tão às vezes a gente não tem condição de olhar o todo do pregador, ou daquele que a gente acha que é um grande líder. Mas quando a gente olha também aqueles que seguem ele, a gente vai ver quem é ele. Porque, na verdade, os discípulos é a cara do seu Senhor, sabia disso? O discípulo, ele mostra claramente quem é seu Senhor. Por isso que lá no capítulo 12 do livro de Atos, fala que pela primeira vez, aqueles que pregavam o evangelho, aqueles que traziam a boa nova, foram chamados de cristãos, porque eles eram a cara de Jesus Cristo. A mensagem deles era a cara de Jesus Cristo. As práticas deles eram as práticas de Jesus Cristo. Até por isso quando que eles foram chamados cristãos. Pedro negou Jesus, né? Até o homem reconheceu isso na vida de Pedro, né? Você fala como aqueles, né? A gente identifica realmente. Verdade. Quando... Quem são? É. Então, normalmente, a cara de um discípulo é a cara do seu mestre. Olha os discípulos, olha os seus alunos. E aí você vai identificar quem é o seu mestre, quem é o seu líder. Eu quero concluir essa mensagem lembrando com vocês o capítulo 18 do livro de Atos. O capítulo 18 do livro de Atos tem muita informação, muito ensino, e pode falar muita coisa a respeito do tema que nós estamos falando. Porque o capítulo 18, ele não somente conta a história da caminhada de fé, de testemunho de Paulo em várias cidades, mas ele nos dá algumas orientações a respeito dessa realidade de didática, de ensino, de trabalho de um professor, de um bom mestre, no seu tempo, junto aos seus alunos. O capítulo 18 do livro de Atos fala sobre isso. Atos, capítulo 18, verso 1 ao verso 10. Paulo em Corinto, em Éfeso, volta para Jerusalém. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles. Para aí um pouquinho. Todos conhecem Paulo no início do texto, não é? Todos conhecem. As referências sobre Paulo, sobre a conversão de Paulo, sobre o pregador de Paulo. Paulo, para mim, nesse contexto, ele poderia ser um grande modelo e exemplo. Para quem? Para Áquila e Priscila. Um casal novo na fé. Um casal que, na verdade, ele não somente é discípulo, mas eles também são alunos. Então, o contexto do texto é também um contexto de pregação do evangelho, de perseguição cristã, mas é um contexto também de crescimento espiritual. Paulo aqui traz um legado de fé para a vida dos novos que estão chegando. E quem eram os novos? Áquila e Priscila. Hoje, esses são novos, mas alguns estudiosos do passado associaram a escrita do livro de Hebreus a Áquila e Priscila, se é que você não sabe. Muitos acreditam que não foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, mas Áquila e Priscila. Sabe por que eles realizaram tão grande feito? Sabe por quê? Porque eles tiveram como referência gente como Paulo. Paulo era a referência dele, de homem de fé, de homem de luta, de homem de dedicação, de homem que estava junto com eles, de homem que era de homem de fé, homem espiritual, mas era capaz de comer e sentar junto com eles. Continua o texto. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia a judeus e gregos. Verso 5. E quando Silas e Timóteo desceram na Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Para um pouquinho. Novamente o texto cita novos dois personagens. Quem? Silas e Timóteo. Gente nova na fé, gente que ouviu a pregação do evangelho, gente que se converteu de forma integral. E agora segue os passos de Paulo, porque Paulo seguiu os passos de Cristo. E Paulo agora deixou um legado, uma vida de exemplo para Silas e Timóteo. Silas e Timóteo representam aqui a geração após Paulo, a geração de pregadores depois que Paulo morrer. Essa geração aprendeu com gente como Paulo.
Que coisa mais linda. Foi mesmo. Timóteo era jovem, Que né? coisa mais linda. E se converteu na primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo morreu, né, na quarta viagem missionária. E Timóteo No final da continuou terceira viagem. Né? aquilo É que verdade. tinha começado. Sabe por que tudo isso se realizou? Porque eles tinham boa referência. E digo para vocês, no tempo de Paulo, naquele tempo, já havia muitos falsos mestres e pregadores. Já. E Paulo lutava contra isso, né? As Lutava cartas contra dele, isso. a maioria das cartas era essa, né? É verdade. Os destinatários da carta era para isso, né? Verso Para 6. alertar os falsos mestres. Mas resistindo, blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo. E desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. Para um pouquinho, novamente nós encontramos outro na caminhada de Paulo, mais um conhecido como Tito, alguém que no passado ouviu do Evangelho. Alguém no passado deixou ser transformado por essa palavra. Alguém que no passado passou a ser um exemplo de fé. Olhando para trás, para a vida, para a história de vida e caminhada de fé de um homem chamado Paulo. Quanta diferença, né? De homens de fé conhecidos como os primeiros apóstolos. Olhando para trás e percebendo e entendendo a caminhada de fé de alguém que deixou o maior exemplo para nós, Jesus Cristo. Tito, continua. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua carne. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia. Que não coisa, está sozinho. Que coisa mais linda. O texto que nós estamos lendo fala de uma experiência ou de um contexto extremamente didático, de alguém que é um líder, que é um professor, que é um pastor, que é um apóstolo, mas que deixa um legado para aqueles que estão chegando agora. É preciso que a gente perceba, compreenda, entenda, selecione no nosso tempo bons mestres, bons professores, aqueles que realmente nos estimulam a viver uma vida santa. É extremamente necessário. Paulo viveu esse contexto. Aí você pensa assim, mas nesse texto, meu irmão, do capítulo 11 do livro de Atos, terminou esses bons exemplos? Não, não terminou. Olha agora a partir do verso 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ponto. Agora a história nos apresenta outro grande homem de fé, de prática cristã, chamada Apolo. Apolo, provavelmente, o texto não é muito claro, não deixa referência que ele tinha como Paulo uma referência, mas provavelmente ele teve como referência primeira da sua fé, do seu testemunho naquele tempo, os primeiros discípulos e apóstolos. Ele provavelmente tenha conhecido falar ou ouviu falar sobre a fé de João, sobre a pregação, sobre o arrependimento de João Batista, sobre as primeiras obras que Cristo realizou na vida dos seus primeiros discípulos. Provavelmente, Apolo tem ouvido tudo isso. E essa pregação chegou aos seus ouvidos. E essa pregação chegando aos seus ouvidos, ele se converteu e se tornou, em seu tempo, um dos grandes pregadores do Evangelho. Há quem diga que Apolo foi um dos maiores pregadores do Evangelho do Novo Testamento, maior que até mesmo Paulo. Só que a referência dada a Apolo está muito dentro do contexto ali das igrejas da Ásia, principalmente da igreja de Corinto. Ele se limitou ali à igreja de Corinto e algumas igrejas em volta. A referência que se faz de Paulo é de toda a Ásia e até de Jerusalém, de todas as circunvizinhanças daquela área. Paulo tem a pregação de Paulo alcançou os limites que a gente não pode nem entender como que Paulo conseguiu realizar tamanha grande obra. Mas como pregador, nossa, Apolo foi um grande naquele tempo. Mas ele não foi grande
ele não foi um exemplo, ele não deixou um legado por si só. Ele olhava para trás e via Pedro. Ele olhava para trás e via Cristo. Ele olhava para trás e via João. Ele olhava para trás e viam grandes homens de fé, daquela lista de Hebreus capítulo 11, ele olhava para trás e viu o legado deixado por aqueles grandes homens de fé. E provavelmente foram esses homens de fé que estimularam Apolo a ser aquilo que ele era, um grande pregador em seu tempo. E olha que o texto que nós lemos, que ele só era homem de Deus, mas batizado com o batismo de João, hein? Ele se tornou um grande, olha que ele nem era movido no sentido literal pelo Espírito Santo. Só mais à frente que se é colocada a mão sobre ele e é derramado o Espírito sobre a vida desse homem. Mas ainda assim, um grande homem de fé. Um grande pregador do Evangelho. Um grande exemplo para mim e para você. Lição 1 a aprender nesses textos. De tempos em tempos, ouça bem o que eu estou falando, de tempos em tempos, Deus levanta os grandes homens e mulheres para fazer diferença, sendo exemplo de fé no meio do povo, de tempos em tempos. Levantou nos textos do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, depois levantou no tempo do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, levantou em toda a história da igreja, em toda a história da igreja. E ainda hoje ele levanta homens e mulheres de fé para fazer diferença nessa geração. Amém. É assim que eu aprendo nesse texto. No passado foi Paulo, Áquila e Príscila, Silas e Timóteo, Apolo e tantos outros. E hoje Deus nos chama, Deus nos comissiona, Deus nos traz sobre nós essa missão, fazer diferença através em da nossa fé geração. 2, na igreja modelo de Atos, os líderes normalmente eram mestres da palavra e as pessoas ouvintes ou discípulos. Todo mundo, no contexto de igreja, ora é mestre, ora é discípulo. Se hoje você é discípulo, Deus tem derramado dom sobre a sua vida para que amanhã você deixe um legado. Se hoje você é discípulo, Deus espera que amanhã você seja o mestre. Se hoje você é discípulo, Deus espera amanhã que você seja referência para essa geração. É assim que funciona a igreja. E como precisamos de pessoas para fazerem a diferença. Se hoje você é aluno, amanhã você é professor. Estamos sempre aprendendo. É sempre assim que funciona. O texto do capítulo 11 nos fala assim. Todos aprendem, todos crescem, e amanhã todos são um modelo de fé. É assim que Deus trabalha na vida do seu povo. Paulo, grande pregador e exemplo. Apolo, grande pregador e exemplo. Seus ouvintes, sejam judeus, sejam gentios, a princípio apenas ouvintes, mas amanhã também grandes modelos e exemplos de fé. Assim como Deus deseja usar sua vida e minha vida no tempo de hoje. Amém. Entregue totalmente a tua vida, teu coração a Deus. Espere que Deus realize milagres e faça com que você compreenda e seja aquilo que Ele quer que você seja para a glória do nome dEle. É esse chamado que Deus tem feito para nós nesse dia, em nossa história, para a glória do nome dEle. Amém? Que Deus nos conceda graça, que Deus nos conceda sabedoria e que tudo aquilo que temos aprendido nessa manhã seja gravado como por fogo ao nosso coração e façamos diferença em nossa geração. Amém. Que Amém. possamos estar dispostos a fazer a diferença, né? Como a gente sempre fala, né? Eu até falei lá no Texto das Mulheres, o Espírito do Senhor, ele está sobre nós, porque ele nos ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração contritos. Quantas pessoas precisam ser alcançadas por essa graça que um dia nós fomos alcançados? Nós precisamos fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Essa missão não é só do pastor, essa missão só do professor, só do professor, é de todos nós. A partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus, ele derrama sobre nós o Espírito Santo e nos dá talentos e dons. Todos nós temos talentos e dons. Verdade. Muitos deles ainda estão enterrados. Sim, é verdade. Que a gente não usa.
Está Ou debaixo então está da cama. escondido, porque a gente não Está descobriu. na hora da Igreja de Cristo se posicionar. Todos nós juntos podemos fazer a diferença. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém quer falar algo, gente? Alguma Fale pergunta? agora, prepare-se até o Até a domingo próxima aula. seguinte. É, a próxima aula. Ninguém? Amém. Aleluia. Deixa eu só dar um aviso.